Olá, sejam bem-vindos ao canal Letras com a Rosana. Eu sou a professora Rosana da Franca Rodrigues e hoje eu vim aqui dividir com vocês a análise de mais uma redação. É a redação de uma pessoa muito querida que me cedeu a sua redação, foi um aluno meu, me cedeu a sua redação para que eu a utilizasse para fins didáticos. E assim, aqui estou eu para que nós possamos hoje conversar sobre essa redação. É uma redação que me dá muita felicidade, muito orgulho de trazer, porque é uma redação muito bem estruturada e a redação é fruto de um crescimento que eu pude acompanhar. Então, vamos lá. É uma redação do Enem 2021, Invisibilidade e Registro Civil, Garantia de Acesso à Cidadania no Brasil. Bom, em primeiro lugar, né, a gente tem sempre que observar se a redação está dentro do tema. Então, ela está dentro do tema porque a redação aborda os dois aspectos que são os aspectos base da frase temática, que são cidadania, né, garantia de acesso à cidadania, ou invisibilidade e o registro civil. Então, a gente vê que o texto contempla esse tema, certo? E outra coisa que a gente também tem que observar se o texto é um texto dissertativo argumentativo, que é o tipo textual exigido no Enem. Sim, verificada essa parte, né? Está dentro do tema e é um texto dissertativo argumentativo, porque tem essas características, nós vamos para o ponto que muitas vezes provoca dúvida. A questão do repertório, que é avaliado na competência 2 do Enem, que avalia o tema, o tipo textual e o repertório utilizado. Tema ok, tipo textual ok e repertório vamos ver. Repertório é aquela informação que eu trago para o texto para contribuir, para consolidar, para embasar o meu ponto de vista, certo? E esse repertório pode ser ou não legitimado por uma área de conhecimento. Mas, se ele não for legitimado, você vai ter na sua prova, no máximo, o nível 3 na competência 2, que significa 120 pontos. Se o seu repertório for legitimado e pertinente ao tema e com uso produtivo, a sua nota nessa competência vai para o nível 5, que significa o total e significam 200 pontos. O Enem avalia na redação 5 competências, cada uma dessas competências valendo 200. Por isso, quem tem 200 nas 5 competências tem a nota 1000. Então, essa redação, por enquanto nós já sabemos que o texto é dissertativo, que está dentro do tema, mas vamos analisar o repertório. Quantos repertórios eu preciso ter legitimados, pertinentes e com uso produtivo? Posso ter mais de um? Claro, pode, mas faça uso dele de maneira que ele contribua para o seu texto como um conjunto. Sempre analise como vai usar o repertório. Mas para a nota, para adquirir o nível 5, ele tem que ser legitimado, pertinente ao tema e com uso produtivo. Então vamos lá, eu vou ler o primeiro parágrafo dessa redação. Né? A redação. Em um episódio da série Grey's Anatomy, é retratado o caso de uma família estrangeira de baixa condição financeira que, por não possuir o documento de certidão de nascimento, é impossibilitada de receber cuidados médicos dentro do hospital. Fora da ficção, observa-se que tal cenário tornou-se um problema no Brasil, uma vez que somente no Sudeste, mais de 1,15 milhão de pessoas encontram-se sem registro de nascimento, tornando-os incapazes de reivindicar diversos direitos, tais como votar e estudar. Torna-se necessário, portanto, combater os principais entraves da problemática, a desigualdade social e o silenciamento acerca do assunto. Bom, visto o primeiro parágrafo, nós vamos perceber Grey's Anatomy é um repertório que é legitimado por uma área de conhecimento, porque está no campo das artes, né? Uma série, da televisão, do cinema. Então, está legitimado por uma área de conhecimento. Esse repertório trata de uma questão de registro de certidão de nascimento, portanto, está vinculado a pelo menos um dos aspectos da frase temática. Então, esse repertório já passa para o nível 4, que seriam 160 pontos. Mas
esse repertório também é utilizado de maneira produtiva quando o autor do texto associa a série à questão das pessoas no Brasil que estão sem registro de nascimento e, portanto, sem poderem usufruir de direitos básicos e direitos importantes, ok? Então, a pessoa tem, sim, aí 5 está no nível 5, 200 pontos nessa competência 2, ok? Muito bem. Além disso, eu vejo nesse primeiro parágrafo o caminho que a pessoa quer seguir. Bom, ela quer seguir 2 caminhos. Ela fala que o problema a ser combatido tem 2 entraves: a desigualdade social e o silenciamento acerca do assunto. Ou seja, é a trajetória que a pessoa quer seguir. Então vamos lá, ela tem que dar conta ao longo do texto, aí nós já passamos para ver a competência 3, né, que é a trajetória que isso é colocado no texto. Então, a pessoa coloca, passou aqui muito. Retomando o supracitado, né, cabe analisar, em primeira instância, a desigualdade social como um dos principais entraves que dificultam a garantia de acesso à cidadania no Brasil. Ela retoma o período anterior e usa, inclusive, esse conectivo, né, retomando o supracitado, que é fazendo referência ao contexto inteiro, que é outra competência, mas já destacando esse aspecto. E começa a retratar o tema, né, o que ela vai, e o ponto de vista, a argumentação. Nesse sentido, reverbera-se o pensamento do sociólogo francês Pierre Bourdieu ao conceituar o termo capital econômico, capacidade de avanço econômico e poder de compra. Para o sociólogo, em razão da desigualdade social presente na sociedade, somente uma parcela da população possui a oportunidade de reivindicar capital econômico. O pensamento de Bourdieu encaixa-se na problemática, em vista que, em virtude da desigualdade de renda presente no Brasil, alguns indivíduos tornam-se incapazes de obterem direitos, tal como a certidão de nascimento, por não possuírem condições financeiras. Bom, só um adendo antes que eu me esqueça, tem uns X, esses X aí marcados de vermelhinho, são locais em que há algum desvio da norma culta, não há nenhum problema de estrutura sintática nessa redação, mas alguns desvios, que são avaliados na competência 1, e depois, como são poucos desvios, né? Bem poucos desvios, a nota dele vai ter uma penalização, mas pequena. Mas mesmo a penalização pequena pode custar muito caro, não é? Mas, seguindo, então aí ele trata do problema da desigualdade, que está previsto lá. Ok, seguindo adiante um pouco, né, o outro parágrafo é dito: além disso, é necessário abordar o silenciamento acerca do assunto como um dos principais intensificadores da problemática. Para elucidar a premissa, é possível utilizar o pensamento da filósofa Djamila Ribeiro. É preciso tirar uma situação da invisibilidade para que soluções sejam promovidas. A frase da pensadora relaciona-se com a temática, uma vez que, devido à pouca abordagem do assunto em veículos midiáticos e no cotidiano, pouco se faz para reverter tal cenário. Também aborda o segundo aspecto mencionado na introdução na tese do participante. E nós estamos falando aí da competência 3. A competência 3 é a competência mais complexa da redação, no sentido de, muitas vezes é difícil para que o candidato perceba que há alguma lacuna ou algum problema de projeto no seu texto. Porque é claro que dentro da cabeça da pessoa que escreveu, as informações todas estão ligadas e fazem sentido. Mas, muitas vezes, o autor do texto conta com uma interpretação e uma compreensão do leitor. O leitor tem que preencher aquela informação. E isso, na redação do Enem, não deve acontecer. Porque um texto na redação do Enem, para ser considerado um texto de fato autoral, é um texto em que o leitor não precise de acionar nenhuma informação dentro das informações que ele tem para que ele possa compreender o texto do outro. O texto tem que dizer por si só.
Então, é isso que nós estamos observando, se isso aconteceu e tal. Mas, para observar isso, é importante o texto inteiro, embora muitos achem que só o desenvolvimento do texto é o segundo ou terceiro parágrafo. Não. Em todo momento do texto, qualquer informação ou qualquer desvio de abordagem pode comprometer a competência 3, que é a estrutura do texto, porque o texto é um conjunto, como nós falamos na análise da redação 940, né? Aquela a anterior à análise de hoje, certo? Então vamos seguindo. Estamos ainda conhecendo o texto para a competência 3, mas vamos à conclusão do texto para perceber. Vocês vão ver uma numeração aí, né? Vocês vão ver uma numeração e trata-se da conclusão do texto. Depois nós vamos falar dessa numeração. Portanto, cabe ao Ministério da Economia, por meio de verba federal, tornar gratuito todo o processo de retirada de registro de nascimento, disponibilizando inclusive transporte para moradores de regiões mais isoladas, com a finalidade de viabilizar a obtenção de certidão de nascimento para todos os brasileiros. Outro sim é papel da mídia, enquanto quarto poder, realizar campanhas de cunho conscientizador por meio de propagandas televisivas com a perspectiva de tirar a temática do silenciamento. Adotando-se tais medidas, espera-se que a existência de todos os brasileiros seja reconhecida pelo Estado. Uma proposta muito consistente e uma proposta muito bem relacionada à discussão que o participante fez. Isso é muito importante porque vai favorecer a competência 3. Mas a proposta ela é avaliada na competência 5 por um aspecto. Na competência 5, que é a conclusão, eu preciso de ter 5 elementos. Nessa proposta, eu tenho mais que 5 elementos. Mas vamos ver para a proposta. 5 elementos assim numerados. Nós vamos sempre numerar a ação como o 1, porque toda vez que tiver uma ação, significa que é uma nova proposta. Então, a primeira ação que eu tenho aí é tornar gratuito todo o processo de retirada de registro de nascimento. Certo? Essa é a ação. 1. O 2 é o agente dessa ação, que vai ser aí Ministério da Economia. O 3 é o modo como a ação vai ser feita. E o 4 é para que a ação vai ser feita, qual é o objetivo? A finalidade de viabilizar a obtenção de certidão de nascimento para todos os brasileiros. Mas, Rosana, o que é esses 5 que você deixou para trás? Eu deixei os 5 para trás porque o 5 é o detalhamento. Detalhamento é uma informação a mais que eu posso dar ou sobre a ação, ou sobre o agente, ou sobre o modo meio, ou mesmo sobre o efeito. Então, disponibilizando inclusive transporte para moradores de regiões mais isoladas, com isso eu tenho um detalhamento, né? Um detalhamento da ação que vai ser feita. Bom, eu não falei que e aí eu tenho então uma ação com 5 elementos, já o suficiente para que a pessoa tenha 200 na competência 5, como de fato teve. Mas vamos ver aí, porque realizar campanhas é outra ação, é um outro verbo, outra ação. Então eu vou outra proposta. Então, realizar campanhas, tá? Ação. O 2, quem vai fazer? A mídia. Como vai fazer? Por meio de propagandas televisivas. Para que vai fazer? Com a perspectiva de tirar a temática do silenciamento. Adotando-se tais medidas, espera-se que a existência de todos os brasileiros seja reconhecida pelo Estado. Com isso aí, o que aconteceu? Eu detalhei o elemento anterior, que é o efeito. E um detalhamento para o efeito é o desdobramento do efeito, quer dizer, o efeito do efeito. Só vale esse tipo de detalhamento. Para a ação, para o agente, para o modo meio, eu posso pôr uma explicação, uma justificativa, mas para detalhar o efeito, não. Então, o que aconteceu aí? Essa proposta essa proposta de intervenção, né? Essa conclusão do texto, ela tem 2 propostas de 5 elementos. Mas a pessoa, se tivesse uma proposta de 5 elementos, já teria os 200 pontos. Mas o que aconteceu? O fato de a pessoa colocar 2 propostas e cada uma delas tão completa,
e as duas propostas contemplarem os dois problemas a respeito dos quais a pessoa discorreu, isso enriquece o texto, o conjunto do texto. Então, favorece qual competência? A competência 3, que é o do desenvolvimento do texto. E como vocês podem ver aí, né? O que acontece? Eu acho que estava cortada aí a parte final. O que vai acontecer aí? Vocês observaram que na competência 1 e na 3, ela teve 180? O que significa isso? Como no Enem a redação é corrigida por 2 corretores e é feita a média dessa correção, e corretores que não sabem um do outro, não têm acesso à nota, um corretor deu 200 na competência 1, o total, e o outro deu 160, portanto 180. Na competência 3 ocorreu a mesma coisa. Né? Vocês podem observar aí, se na primeira os dois tivessem dado 200, na terceira os dois tivessem dado 200, a redação seria 1.000. Ao passo também que se os dois tivessem dado 160 nas duas, a redação iria para 920, desculpa. Né? Um ia para 1.000 e a outra ia para 920. Mas o que é importante é identificar onde foi que um dos corretores viu um problema nessas duas competências, na 1 e na 3. Bom, na competência 1, é possível ter 2 desvios e um problema de estrutura. A pessoa teve 3. Mas um dos desvios, ele é muito sutil, né? Ele é muito sutil e provavelmente não foi computado. Então, né, eu marquei aí no terceiro parágrafo, devido a pouca abordagem, faltou um acento indicativo de crase, né? Eu coloquei obterem direitos tais quais, né? Tais como. E esse aqui, ó, que 1 milhão de pessoas encontram-se sem registro de nascimento, tornando-os incapazes. 1,15 milhão de pessoas, tornando-os, seria o ideal, tornando-as, né? Tornando essas pessoas incapazes. E, claro, pode-se ter feito uma concordância ideológica e aí pode ter passado? Sim. Né? Mas o que eu faço quando eu recebo a redação dos meus alunos e qual que é o meu critério? Eu sempre tento ser a corretora mais exigente que eu posso, exatamente para que o aluno não se descuide disso. Então, são muito sutis, mas o desvio aconteceu, tá? E a competência 3. Então, vamos ver. O texto está muito claro. Eu acho que um texto perfeitamente compreensível, mas se eu tiver que procurar alguma lacuna, alguma informação que talvez não tenha ficado muito clara, vamos ver aqui, ó. A desigualdade social com os principais entraves. Ótimo. Aí ele usa o pensamento de Bourdieu para conceituar o termo de capital econômico, que é a capacidade de avanço econômico e poder de compra. Tá, então para o sociólogo, em função da desigualdade, somente uma parcela possui a oportunidade de reivindicar capital econômico. Por quê? Né? Por quê? Porque apenas uma parte, porque existe uma desigualdade de renda. Alguns indivíduos, eles tornam-se incapazes de obter os direitos, tal como a certidão de nascimento. É claro que a gente entende o que está sendo dito, entende, mas poderia ter ficado mais claro isso, né? Porque ele também fala em poder de compra, e isso também não fica tão bem esclarecido, embora isso tenha a ver com o termo do capital econômico. Para a construção da argumentação, isso poderia ter ficado mais claro, certo? Então, é uma pequena, a gente pode considerar como uma pequena lacuna do desenvolvimento, né? E tentando ser também bem chata, né? A gente vê aí a questão do silenciamento, que também está muito bem colocada e dá tranquilamente para que se entenda. Mas é possível também alguém que queira pensar o seguinte:
o silenciamento acerca do assunto como um dos principais intensificadores da problemática. Por que que intensifica? Porque aborda pouco na mídia e isso faz intensificar? Intensifica porque o fato de as pessoas não saberem exatamente que o problema existe, né? Faz com que elas não o reconheçam, e se não o reconhecem, elas não fazem nada para reverter. Isso está de uma certa forma colocado, né? Pouco se faz para reverter, mas pouco se faz para reverter porque as pessoas não têm o conhecimento, não acreditam que aquilo seja um problema. A frase da filósofa está dizendo isso, mas poderia também a pessoa dizer. Né? Então, eu fico tentando pensar o pior cenário para que no momento de tensão você não se descuide. Então, a ideia é, né? A ideia é que vocês sempre se cuidem para observar os detalhes. Uma redação bem-sucedida, a pessoa está na universidade fazendo o que ela queria fazer, isso não a impediu, né? Mas é importante perceber que, de repente, um probleminha de um pode ajudar, né? Você a sair de uma situação difícil. Então, é isso. Eu espero que tenha sido útil para você, que você, a partir do que está apontado aí, você observe a nota. Ah, eu não falei da competência 4, que são esses risquinhos, né, que estavam aí. Eu me esqueci. Perdão. Não falei da competência 4, que também tirou total. Eu coloquei de verdinho alguns, porque para o Enem é importante a colocação de conectivos operadores argumentativos, quer dizer, que estabeleçam uma relação que vai ajudar na argumentação entre os parágrafos. Para ter total, a possibilidade de ter os 5, nível 5 ou 200 pontos, é importante que tenha pelo menos 2 momentos do texto e que também não tenha inadequação alguma, como esse texto não tem, e tenha um volume importante desses conectivos dentro dos parágrafos. Eu não assinalei todos, eu assinalei para garantir que tem que ter a presença e depois avaliei a presença deles. Marquei só para simbolizar o que é que está sendo visto. Tem outros mais simples que eu nem assinalei, mas dá para perceber que a utilização de conectivos foi expressiva e favoreceu o texto, né? Muito importante que seja usado para fazer sentido. Bom, se no segundo parágrafo o participante escreveu retomando o supracitado, ele começa por um aspecto, depois ele coloca além disso e ele vai para o segundo ponto da tese dele e vai falar sobre ele e, portanto, ele vai concluir. Então, os conectivos muito bem colocados, né? Então, eu considero este texto um texto de muito sucesso, um texto muito bom, que me deixa muito feliz como professora, e perceber a trajetória de um aluno capaz de articular suas ideias com tanta clareza. Quando a gente faz esse papel desagradável, de às vezes pontuar uma lacuna, é por querer que vocês atinjam o melhor resultado possível. Eu gostaria muito, vocês me ajudariam muito se inscrevessem no canal, curtissem, caso tenha sido útil para vocês, ou façam um comentário e eu vou continuar trazendo aqui informações. Um grande abraço e bom Enem para todos vocês.